Mas, afinal de contas, o que se come na Rússia? Bom, essa é uma pergunta que muita gente fez para nós depois que nós fomos 2 vezes viajar para a Rússia, uma vez no inverno, outra na primavera. Então a gente resolveu fazer esse pequeno vídeo mostrando algumas das nossas experiências culinárias para mostrar para vocês que a comida russa é muito variada e surpreendentemente delicada. Bom, já adianto que tem doces maravilhosos e outros pratos que a gente nunca imaginou. Do estrogonofe e do famoso caviar, que nós também experimentamos, é claro. Se você estiver perdido na Rússia, não souber o que comer, decore esse nome, pelmeni. É um prato super tradicional, que é uma espécie de capelete um pouco maior, com bastante recheio, geralmente de carne, de porco ou de vaca. Ele vem com molho e geralmente acompanha smetana, que é esse molho azedo, ainda por cima, né? É muito delicada, a massa sempre al dente e muito bem feita. Você pode pedir isso e, por exemplo, uma saladinha para acompanhar, já fica um prato bem legal e alimenta super bem. No caso, eu pedi aqui uma sopa de cogumelos, o que é uma coisa bastante comum também. E geralmente é muito bem feita. Então, as saladas também são gostosas. Aí está nosso amigo que acaba de pedir uma salada unicamente verde, porque ele é vegetariano. E parece que ele gostou também. Além disso, tem o varenque, que é uma variação de massa russa. Nesse caso, é uma massa verde de espinafre com cebola frita. O varenque, ele é mais ou menos parecido com o ravioli, mas com o formato de um pastelzinho. Ele tem, eu acho que às vezes, um pouco menos de recheio, mas também é uma massa muito leve e bastante gostosa. Outro prato que é bastante popular e também não tem erro é catlieta, que é essa espécie de alguma coisa entre uma almôndega e é tipo um bolinho que pode ser feito de carne de porco, de carne de galinha, de frango, ou de outra ave, como peru, ou talvez de peixe também, que é bastante gostoso. E geralmente acompanha a batata, o purê de batata, algum molhozinho, às vezes vem com pepino, às vezes vem com salada. Aí você olha o acompanhamento, a batata sempre acompanha. E nesse caso é uma catlieta de peru com um molhozinho de pimentão. Gente, a gente está hoje num restaurante. A gente está fazendo uma coisa que a gente nunca faz, porque é num restaurante meio metido. É um restaurante de comida russa contemporânea. Então é assim, ó. A catlieta, que é um bolinho tradicional russo, aqui realmente está bem gostosa. Um purê, geralmente, né? Pediu uma cestinha de pães, uma salada de legumes, um vinho russo. Tem outras duas coisas bastante tradicionais. A primeira é essa aí, o blini, que é tipo um crepe com recheio, pode ser de queijo, de espinafre, de cebola, de outras coisas. É um crepe. E a outra coisa é essa bebida, geralmente vermelha, que se chama mors. É um fermentado de bagas de frutas. As pessoas, os brasileiros que a gente encontrou, até acharam que deveria ser alguma coisa assim artificial por causa da cor, mas não é. Esse fermentado é de frutas mesmo e depois coado, por isso ele fica com essa cor e fica bem transparente. Esse aqui é a chuba, que é uma salada com várias camadas. Eu não me lembro, mas eu sei que a última é de beterraba, a do meio é de cenoura e embaixo é peixe. E parece que tem um caviarzinho em cima, um pouquinho para enfeitar. E essa aqui, ó, é a salada Olivier, que é a tradicional salada russa, né? Com maionese, legumes
E nem lembro o que. Também tem um pouquinho de ovos de peixe vermelho. Tá bonita, né? E tem aqui um... Nossa! Deixa eu tirar uma foto. É um espumante. Muito bonito. É espumante russo, da Crimeia. A gente veio aqui num restaurante russo. Eu acho que isso parece pinhole, não é? É, muito gostoso. Parece pinhole com creme de... Ela falou de leite, né? Uhum. Um creme docinho e frutas vermelhas. Essas frutas que tem aqui, para dizer a verdade, a gente nem sabe quais são. Isso aqui não é nenhuma fruta que tem no Brasil. Essas frutinhas vermelhas. São frutas outras. Uma mistura de doce com azedo, ácido com cítrico. Bom, né? Muito bom. E sim, existe estrogonofe na Rússia, que ele é bastante diferente aqui do nosso, do Brasil. É um estrogonofe com carne e depois acompanha, na realidade, batata e sempre vem acompanhado com um pouco de pepino em conserva. Na realidade, o molho do estrogonofe não é aquele molho branco que a gente costuma fazer aqui. Ele é feito com smetana. E tem bastante cogumelo, diversos tipos de cogumelo. Como a gente pode ver nessa outra versão, que aqui acompanha pirê de batata e bastante cogumelo, cogumelo rosa. Como a gente pode ver, é um tipo de estrogonofe diferente, é mais leve. Eu peguei um cogumelo. Ah, cogumelo. Aqui tem cogumelos. E agora sim, eu vou pegar no mas cogumelos é de vários tipos, né? Uhum. É aquele cogumelo branco champignon, né? Que a gente usa para estrogonofe no Brasil, né? Uhum. Porque esse cogumelo aqui, ó, é um cogumelo rosa, né? Eu acho. Assim parece. Sei lá. Bom, é isso aí. Notícias do estrogonofe na Rússia. Hã? A gente vai mostrar para vocês esse caviar que nós comemos num restaurante armênio. Restaurantes armênios também são bem comuns na Rússia, mas o caviar aí, no caso, chama ikra em russo, ele é servido com manteiga e limão, bastante manteiga. Aí eles trazem também pães e você come com pão. E no caso a gente também pediu um pouco de cogumelo assado e alguns outros acompanhamentos que também fica bem gostoso. Na realidade, os russos mesmo comem caviar com smetana e pão, né? Mas se vocês quiserem ver, o primeiro vídeo que a gente tem na nossa playlist da Rússia mostra esse outro caviar russo. Bom, essa é uma bebida que se chama compot. É uma espécie de fermentado de frutas. Bem pratinho, hein? Para comer esse caviar, se cair uma gota no chão, oh meu Deus. Olha, esse é o famoso caviar. Ikra. Krasnaya ikra. Ikra é vermelho, né? Mais ou menos vermelho. Então vem esse pingo aqui, esses pães enormes. Não precisa ficar gravando assim, muito perto da minha mão, assim. Mas a gente faz o seguinte, a gente pega isso aqui que é eu suponho que seja molho azedo, smetana, né? Aí a gente pega isso aqui, pega um caviarzinho aqui. Agora é o borscht, finalmente. A gente está num restaurante georgiano. E Queen vai provar, a gente vai mostrar. Esse é o primeiro teste. Vai fazer um teste. É com smetana, esse creme azedo. E aí? Nossa. Gostou? Eu gostei. E o borscht aí? Tá bom? Tá muito bom. Ó, de novo o borscht. E vem com smetana e um pãozinho. É mais forte que o de Moscou. Essa é o borscht, que é a sopa mais famosa, né, na Rússia para nós aqui, que é aquela sopa
com carne, beterraba, é uma sopa vermelha. Ela leva também smetana, que é esse creme azedo por cima, e alguns outros legumes. Cenoura, né? Mas também tem sopa de outras coisas bem legais e é ótimo quando a gente esteve lá no inverno, é bem gostoso porque esquenta e serve como entrada ou até mesmo como prato principal. Tem algumas sopas que são conhecidas da gente e outras que são diferentes. Essa sopa de queijo, por exemplo, aí eu nunca tinha tomado aqui no Brasil. É uma sopa bem gostosa. E tem outras sopas conhecidas, de abóbora, de sopa de macarrãozinho com frango. Tem uma sopa que a gente tomou lá que até parece a nossa canja, só que é bem mais leve, é um pouco diferente o tempero. Nossa canja, peraí, eu tenho que falar. Ela tá aqui, ó. Aqui. Eu pedi a pequena, 153 rublos. Ou seja, R$8. Certo? É isso, pelo menos. R$8. R$8. E a sua, que é essa daqui, 229, R$315. É isso. É de queijo. Uma quantidade assim, muito generosa. É um restaurante mais ou menos popular. Típico russo, né? De comida russa. Sim. Perto do metrô. Perto do metrô e do lado do nosso hotel, onde estamos hospedados. Tá bom seu minestrone? Tá muito bom. Aprovado. Eu gostei também. Tem bastante verdura, ó. E vem com umas massinhas de pizza. Ele perguntou se é focaccia. É focaccia chamado. Tá certo, né? Uhum. Pronto. Ai, gente, eu estou comendo uma sopa de abóbora. Isso daqui pra variar de galinha. É aqui uma sopa de galinha, né? Só que vem com ovo até. E galinhas também. O prato que nós estamos saboreando são duas sopas. A gente sempre esquece de gravar. A gente chega o prato e a gente ataca, pronto. É uma sopa de cebola. Mas não é nada russo isso aqui. Uma sopa de cebola e uma sopa de abóbora com carne, né? É, muito saborosa. Pedacinhos de carne, assim. O que eu amei, mas amei mesmo na Rússia, é que todos os restaurantes têm sofás. A gente senta nesses sofás, tá vendo aí? Do chique ao popular, todos têm. Tá gravando? Sim. Esse é macarrão oriental. Vem com milho também. Eles chamam lapcha. É tipo lamen, né? Tem muita comida japonesa aqui, por incrível que pareça. Então, hoje eu vou provar essa aqui. Parece bem levinho, ó. Tem bastante legumes. Existe em São Petersburgo essa cadeia de restaurantes que se chama Brinza, que é um tipo de restaurante popular, com o mesmo cardápio para todas as lojas, né? É interessante porque você vê que o cardápio já é todo ilustrado, então qualquer dificuldade de entender o que está escrito, e essa dificuldade existe mesmo, porque está em russo, é muito fácil de contornar, porque é só escolher o que você quer pela fotografia e apontar e mostrar para o garçom, ele vai entender tudo. Além disso, tem uma grande variedade, a maioria das comidas são russas, e a gente veio aí várias vezes, mas também tem comidas chinesas, tem pastel, que se chama cheburek, é uma comida, vamos dizer, chinesa ou japonesa, não sei, e também coisas assim comuns, como um simples frango com fritas, nesse caso com molho de pimenta e alho, eu acho. E também algumas outras coisas bem tradicionais, que eu como toda vez, que é catleta. Nesse dia eu pedi uma de peixe, que vem com purê de batata, cebola, pepino em conserva, que sempre vem, e um pouco de smetana. Pirogem de ovo com cebola. Cortei, é pra você provar. E vem com uma verdurinha aí que eu não sei o que é. Deve ser uma salsinha. Uma salsinha. Nada muito complexo.
E aí, diga o seu veredito. Deu certo? Sobre doces e história, há um lugar em São Petersburgo que a gente não pode deixar de visitar, que é a confeitaria Yeliseev. É uma confeitaria que tem mais de um século, que foi fundada por dois irmãos, assim como uma confeitaria chique, tipo a confeitaria Colombo. Ela mistura um monte de estilos, é um pouco art déco, um pouco art nouveau, nem sei que estilo é esse, mas enfim, aí se vende todo tipo de coisa, enlatados, embutidos, doces. E o preço não é assim lá uma maravilha, mas vale a pena a gente dar uma paradinha ali, tomar um café e escolher um doce ou um salgado e aproveitar o espaço e lembrar um pouco da história. Você pode ficar aí sossegado, ouvindo um pianinho e dar uma descansada também. É só isso. E para a alegria da nação, a sobremesa chegou. Muito bom, é de chocolate. Chocolate mesmo. Um sorvete de chocolate. Primeiro dia na Rússia que a gente tem coragem de tomar um sorvete. Porque tá calor, tá menos 2 graus agora. Esquentou. Aqui dentro não, né? Aqui dentro tá uns 20 e poucos graus. Lá fora tá menos 2. Muito gostoso esse sorvete. Um doce muito tradicional é essa torta de mel com avelãs. É tipo uma mil-folhas, muito, muito delicada. A outra coisa também bastante tradicional na Rússia são essas gelatinas, essas geleinhas de frutas vermelhas. Se chama marmelade. Doce aqui é um negócio que é triste. É tudo muito, muito bem feito e sofisticado. Essa aqui é uma mousse que vem assim nessa bola de chocolate branco e dentro eu acho que é uma geleia de frutas vermelhas, pelo pouco que eu entendi. Demais, muito boa. Acho que vamos ter que pedir outra. Não quero dividir. Não vou dividir. Essa é só Fique com tua. o seu café. Olha como é que é. Chama mousse branco com frutas, qualquer coisa assim. A comida georgiana é super popular na Rússia, tem em todo lugar. Você vai ver alguma coisa escrito assim, Hachapuri, que é o que está escrito aí na placa, né? Tem vários tipos de coisa, mas o que a gente mais gostou é o Hachapuri mesmo, que é essa espécie de pizza que vem com um queijo. O queijo georgiano é uma delícia. E diferente da nossa pizza, a massa é um pouco diferente e não tem molho de tomate. É, na realidade, mais leve o queijo, mas é um queijo bem saboroso. E tem essas coisas com esses molhinhos de dill e pimentão. Tem um pão que é bem gostoso. E eles também gostam muito de um tipo de churrasco, né, que se chama shashlik. Tem vários tipos de salada também que a gente pode pedir. Mas o shashlik, no caso, a gente pediu de frango. Ele vem acompanhado de batata dorê e mais salada. Então, até que é uma comida bastante saudável, o preço geralmente não é alto e a gente gostou demais. Sempre a gente pede um espumantezinho ou essa bebida que se chama morsa, é uma bebida de frutas vermelhas. E o espumante, uma taça, também não é uma coisa cara. Enfim, dá para comer super bem nos restaurantes georgianos. Você gostou, né? Então, gente, vou mostrar o café da manhã nesse hotel, que é bem gostoso. Olha, eu tenho aqui umas frutinhas em conserva. Tem sempre salada aqui no café da manhã. Pepino, tomate, queijinhos. Tem essas coisinhas aqui com salmão. A fruta é pouca, viu? É pouca mesmo, porque aqui não é um país tropical. Mas embutidos eles adoram, tem bastante tipo também. Doce. Isso aqui é tvorog.
tvorog. É um tipo de ricotta. Esse aqui é o famoso smetana, que é o creme azedo. Não é muito azedo, mas é mais parecido com creme azedo do que creme de leite. E aí tem sucos, maçã, etc. Leite e, vejam vocês, um espumante. Aí tem coisas quentes que são bem curiosas, ó. Salsicha. Eu dei para comer salsicha, que apesar de eu não gostar de salsicha. Isso aqui é blini, que é a panqueca. E aqui temos um almoço, praticamente, né? Verduras refogadas, arroz com cenoura e coxa de frango, que pegou pesado. E aqui deste outro lado a gente tem ovos cozidos. E uma coisa que eu gosto bastante, que é a cacha. Cacha é um mingau. Tá quentinho aqui. É um mingau com leite. Muito leve, levemente doce. Pães, bolinhos, algumas frutas. Tem banana hoje, hein? Ó. Leite condensado e compotas. Isso aqui são... chama varene, tipo geleias caseiras, ó, de frutas vermelhas. Você pode pôr em cima do seu mingau, por exemplo. E aqui tem uma coisa muito bonitinha, que são essas frutinhas cristalizadas. Açúcar mascavo, biscoitinhos. Esse chocolate delicioso que eu já comi, inclusive. Então, mais geleias, aqui creme de leite. E o chá, que é uma unanimidade nacional russa. Todo mundo toma chá. Mas tem máquina de café também. Pode, inclusive, fazer seu expresso aqui na hora. Essa é uma salada Danish. Ela Olha, tem rabanete, prova pepino, essa coisinha aqui. essa grade. Nossa, que leve. Olha que coisa mais fofa e deliciosa. Um biscoitinho. Parece um biscoito. Muito bonito, né? É, um biscoizinho. Eu também tenho um, ó. Este aqui. É de vegetal. Eu vou comer, mas não vou mostrar. Eu comendo. E essa salada aqui é uma salada Olivier. Olivier, que é o nome francês, mas é o nome Internacional. da salada tradicional russa. E tem bem com pãozinho também. Pãozinho. É um pequeno grande. Praga. É escrito Praga. Praga. Ó. Praga. Na verdade, Praga. É porque esse restaurante tem uma inspiração assim de Praga, da cidade. Então, abra esse doce pra gente ver o que tem dentro. Estou aqui andando, mas eu achei uma coisa fantástica, que é uma barraquinha de milho verde, retrô. Pode uma coisa dessa? Olha que linda. Eu vou até chegar perto para vocês verem que é milho verde mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Gariachaya kukuruza. Milho cozido. 250 rublos. E tem pipoca também. A famosa popcorn. Muito conhecida no Brasil. Tá gravando. Tá. Então, gente, estão vendo isso aqui, ó? É pisque. É uma espécie de rosquinha. É uma loja que vende essas rosquinhas aqui, ó. Na verdade, não é uma rosquinha, é uma espécie de bolinho. Parece bolinho de chuva, frito. É bem gostoso, mas é mais leve que o bolinho de chuva. Mais leve. Não tem tanta gordura nem tanto açúcar. E é uma comida soviética. É um lanche soviético, assim. O pessoal toma com leite condensado. E não tem aquele creme. É um café com leite condensado. E você pede, vem um saquinho, uns três desse daí, né? Cada um custa 19 rublos.
Portanto, com 50 rublos, que dá mais ou menos uns 30 centavos de real, eu acho, por aí, né? É por aí. Você toma um café e come 3 rosquinhas dessa aí. E ontem tinha uma fila que andava pela calçada, assim, que demorou uns 20 minutos, a gente foi comer as tais rosquinhas, né? O café eu pulei, porque, sinceramente, café com leite condensado, aí precisa muita fé, né? No regime soviético para tomar isso. Mas você gostou, né? Eu adorei. Então é isso. Tem várias lojinhas aqui, não foi nessa que a gente foi numa outra. E o pessoal sai feliz, ó, com seus pacotinhos, vão contentes. Levam para casa ou come aí mesmo. Aqui no mercado, mercadinho, é um local tradicional, muito bom para visitar, pegar algumas coisas, algumas lembranças. Tem muita coisa interessante aqui. Matrioscas, umas comidas típicas. Nós vamos comer um espetinho de cogumelo e queijo. E aí, vendo a moça preparar, parece muito saboroso. Olha só que legal o lugar. Vamos, eu pego. Então, essa é boa mesmo? Qual seria essa de lá? O churrasco chama shashlik. Além de queijo, cogumelo, tem legumes, verduras, tem carnes vermelhas e brancas, tem até churrasco de lagosta, que o pessoal adorou aí. A barraca é de um pessoal do Turcomenistão e o pão deles é maravilhoso. É só chegar ali, você escolhe o que você quer, eles fazem na hora. E é um preço super baratinho, mas é bem fresco e tem esses molhos assim exóticos que nós nem entendemos muito bem do que são. Aí, gente, esse é o ex-McDonald's. É Vkusna e Tochka. Gostoso e ponto. Então a gente está gravando aqui para mostrar para vocês. Todos os McDonald's viraram isso aqui, ó, com aquele outro símbolozinho, parecido com o anterior, né? Vamos lá? Aqui. Isso aqui é o McDonald's? O McDonald's não tem, né? Não tem macarrão. Não. Malinovo, mimos. Olha os doces que tem aqui. Dobro cola. É dobro, médio. Média. Ó. É isso aí, gente. Batata frita, Coca-Cola, dobre cola e pronto. Aqui dentro dessa lojinha tem comidas prontas já. A gente pode escolher um sanduíchezinho, já fazer uma boquinha, tomar um suco. Tudo de bom. É bom porque quando a gente for pegar o trem, né? A gente já leva o sanduíche pronto daqui, ó. Que é um sanduíche interessante. Bem variado, ó. Os sucos, morse. Ó. Com presunto e queijo. Esse aqui é com sei lá o que é isso. Aí o tradutor ajudará. Essa é de galinha, ó. Galinha assada. É uma delícia essas balinhas, tem em todo lugar. É tipo uma gelatina. E tem de frutas, geralmente sabor. Aqui só cheio de maçã. E aqui chegou nosso almocinho. Eu estou comendo espaguete à carbonara. Eu tô comendo uma truta com avachame. Eu esqueci como chama a truta. Mas ela tem um molho delicioso. Tá muito bonito, parece que está muito bem feito. O molho é maravilhoso.
É um molho de miso, é o que tá escrito lá. Mas não parece. Aqui é uma entradinha, meu suquinho de laranja e meu espaguete à carbonara. Tá muito... Valeu a pena. E lá fora a neve. Gente, por hoje é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre os restaurantes, os preços e outros passeios que nós fizemos entre essas aventuras culinárias, consultem a nossa playlist Rússia no canal, que ali tem um monte de informação, endereços, preços, nomes dos restaurantes e outras coisas que vocês podem descobrir por ali, tá bom? É isso, tchau!